Na postagem de hoje, a minha abordagem será sobre a reforma administrativa, mais uma medida de característica neoliberal. Vocês sabem que o Brasil ultimamente tem sido vítima de avanço das políticas neoliberais. Nós podemos citar algumas medidas, algumas leis que já foram aprovadas e que grandes males têm provocado à sociedade brasileira. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma do ensino médio, terceirização. Mas os governantes e o grande capital não estão satisfeitos. Eles querem provocar ainda mais estragos, mais infelicidade aos trabalhadores brasileiros. Agora está no Congresso Nacional a discussão da reforma administrativa, a qual procura colocar o funcionário público como o grande vilão, o grande culpado pelos graves problemas sociais que o Brasil enfrenta. O que não é verdade. Você sabe, não é, o cidadão? Quando você vai a um posto de saúde, por exemplo, quem o atende? Um funcionário público. Quando você coloca o seu filho em uma escola pública ou uma universidade pública, quem é que o atende? É um funcionário público. Então, o funcionário público presta um serviço, sim, à sociedade. E tem um salário melhor que a média dos trabalhadores brasileiros, via de regra? Sim. Mas qual é o problema? O trabalhador não merece ter dignidade? O trabalhador não merece ter direitos? A grande discussão não é retirar direitos dos trabalhadores que são funcionários públicos, e sim assegurar que os trabalhadores da iniciativa privada também tenham esses direitos. Essa é a discussão que deve ser feita. Não jogar todo mundo para baixo. Essa é a lógica das políticas neoliberais. E por estarmos em um ano eleitoral, nós temos que aproveitar esse momento, com todas as limitações, com todas as dificuldades que, inclusive, a pandemia Covid-19 está colocando, que não permite aglomerações, que não permite a gente fazer tantas visitas por conta de proteger as pessoas de contrair essa doença. É o momento que nós temos que aproveitar para fazer essa discussão. E você, cidadão douradense, falo de você, cidadão douradense, porque sou de Dourado, mas isso vale para todos os municípios do país. Procure cobrar de todos os candidatos, sem exceção, não interessa o partido a que ele pertence. Qual é a posição? Como é que ele vê a questão dessas políticas neoliberais? E force-o a assumir compromisso com essas questões, de se colocar contra as políticas neoliberais. Caso contrário, você diga para ele, olha, você não me representa. Eu não quero um candidato que vá defender ainda mais arroxo, mais sofrimento para os trabalhadores. Pois bem, eu já digo que nós do Partido Socialismo e Liberdade somos da opinião que essas políticas neoliberais precisam ser enfrentadas. E aí a gente está fazendo um movimento para que toda a sociedade, através dos movimentos sociais, movimento de negros e negras, indígenas, LGBT, movimento sindical, movimento estudantil, donas de casas, todos esses movimentos precisam se articular para forçar um movimento de se contrapor aos avanços da política neoliberal, sob pena de, se não fizermos nada agora, as gerações atuais e muito mais as futuras serem vítimas de um Brasil que as condenará a viver na condição de indigente. E é bom que a gente entenda um pouco o que está acontecendo no planeta. Nós tivemos, após a queda da União Soviética e, portanto, do Bloco Socialista, o capitalismo ficando muito à vontade para avançar e ameaçar os trabalhadores, retirando direitos, condenando-os ao desemprego, à exclusão social. Não estou aqui fazendo a defesa absoluta dos regimes socialistas, porque também houve muitas monstruosidades, houve muitos abusos, e não por acaso eles ruíram. Porém, eles
se constituíam numa espécie de porto seguro dos trabalhadores. O capitalismo era mais comedido na hora de pensar em praticar algumas maldades como essas das reformas neoliberais. Portanto, agora nós temos que nos reinventar. Sindicalistas, partidos políticos, os movimentos sociais, para a gente se contrapor de forma eficiente, de forma que a gente não permita que os trabalhadores continuem sendo penalizados. Nós estamos vivendo um processo do desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Antes, as empresas demitiam funcionários quando o seu faturamento diminuía, por conta de uma crise, por conta de alguns problemas na economia. Todavia, agora está acontecendo o contrário. As indústrias aumentaram os seus lucros. Tanto é que nós percebemos que hoje nós temos grandes corporações multinacionais ou transnacionais e as pequenas empresas praticamente estão desaparecendo. Mas, mesmo assim, as grandes empresas continuam demitindo funcionários. Por quê? Porque elas estão substituindo-os por computadores, por robôs, a automatização. Então, hoje, o trabalhador não é mais condenado ao desemprego, ele é condenado a uma coisa muito pior ainda, a exclusão social, que nada mais é do que dizer, olha, esse emprego desapareceu e agora nunca mais retornará, porque para sempre estará uma máquina, um robô ou um computador fazendo aquela atividade. Então, nós, os trabalhadores, temos que fazer o seguinte movimento. Nós não somos contra a revolução tecnológica, mas nós queremos que a revolução tecnológica traga benefícios não só para os donos do capital, traga também benefícios para toda a sociedade, para os trabalhadores. E o momento é agora. Nós estamos no momento eleitoral e você, eleitor, você, cidadão, deve fazer essa discussão. Você tem que pautar os candidatos. Não é o candidato que tem que chegar e dizer, olha, esse é o... Não, ele tem que dialogar com você, ele tem que ouvi-lo. E a partir daí, sim, produzir uma proposta que leve ao atendimento de toda a sociedade. E isso implica em políticas que rechace o avanço das políticas neoliberais, como, por exemplo, a reforma administrativa que está aí colocada. Ela, se for implantada da forma que está pensada pelo governo federal, ela vai ser uma tragédia muito grande. E o pior, ela pode, inclusive, já ser implantada pelos municípios. Ela não vai ser implantada primeiro no governo federal. Agora, dependendo dos prefeitos e vereadores que nós elegermos, pode-se criar as condições para os municípios começarem a implantá-la. E aí é um efeito dominó. Vai atingir os estados, vai atingir a União e, por fim, toda a sociedade brasileira. Você quer que isso aconteça? Acho que não. Penso que você ama seu filho, seus netos, você tem seus amigos e você pensa num mundo em que todos têm o direito a viver com dignidade. Claro